Boa noite, graça e paz. Quero saudar a todos os que estão em suas casas, com suas máquinas ligadas, seu tablet, seu celular, seu computador. Quero saudar a todos os irmãos, amigos, onde quer que este sinal esteja chegando. Vamos ministrar a palavra do Senhor agora. Como vocês sabem, nesses dias estamos tratando temas pertinentes e importantes que dizem respeito a este momento que estamos vivendo de reclusão, de confinamento. Na semana passada, o pastor Paulo ministrou sobre ansiedade e hoje nós queremos falar um pouco a respeito de solidão. Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 25, e nós vamos ler dos versos 15 até o 22. Salmos 25, de 15 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guarde-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Este é um salmo de Davi, no modelo de acróstico, onde, na língua original, cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico e em ordem. E é muito interessante porque quando nós pensamos neste trabalho de elaboração de uma poesia nesses moldes, nós começamos a pensar que nem mesmo a solidão da qual ele fala neste salmo foi suficiente para roubar dele a criatividade e o empenho de produzir alguma coisa bela para o louvor da glória de Deus. Solidão. Solidão pode ser muito prejudicial à sua saúde mental e à sua saúde física. Principalmente nesses tempos em que estamos vivendo, as pessoas estão solitárias. Algumas já moravam sozinhas e agora não estão podendo receber visitas. Principalmente as pessoas idosas encontram-se neste momento de solidão. A solidão pode aumentar o estresse. E o estresse prolongado pode trazer melancolia, desencadear um processo depressivo. E nós temos que ter cuidado com relação a esses sentimentos. Para a psicologia, a intensidade da solidão, ela varia em 3 níveis. Nós temos a solidão que pode ser leve, com a presença de pensamentos negativos, a mediana, com a presença de pensamentos negativos que trazem sofrimento, e também a intensa, pensamentos negativos que trazem profundo sofrimento e a sensação de que não há esperança ou possibilidade de resolução. Mas existe também um nível de solidão que é sentido mesmo quando a pessoa está rodeada de pessoas. Há possibilidade de sentir-se solitário em meio à multidão. Portanto, solidão não depende única e exclusivamente do contexto social, das coisas que estão acontecendo ao redor, mas também pode ser um estado interior do coração, da mente, da alma. E este salmo ele é interessante porque ele fala de solidão. No verso 16 ele diz: olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito.
E eu quero trazer para a nossa reflexão nesta noite, pelo menos 3 maneiras diferentes de se enfrentar a solidão. 3 maneiras que estão aqui neste salmo. É muito interessante porque ele começa explanando diante de Deus e das outras pessoas que podem ouvi-lo a respeito da solidão. Ele dá alguns aspectos dos sentimentos, das coisas pelas quais ele tem passado, mas ele traça um caminho muito interessante que chega num desfecho mais interessante ainda a respeito do assunto solidão e que vai então nos ensinar. E a primeira coisa que aprendemos e que eu quero compartilhar com você nesta noite é que solidão se enfrenta com sinceridade. O que isso quer dizer? É preciso admitir a solidão. É preciso ser sincero para enfrentá-la. A negação da solidão é apenas uma fuga e não resolve a questão. Solidão se enfrenta com sinceridade. E nós encontramos na descrição do seu estado mental, emocional, espiritual e físico, o salmista está aqui enfrentando a solidão com sinceridade. Como é que nós sabemos disso? Ele declara que está solitário. Ele faz essa declaração para todos aqueles que quiserem ouvir a respeito da sua solidão. E quais são os componentes da solidão, os componentes que envolvem esse estado de solidão descritos aqui neste salmo? No verso 15, nós lemos a expressão pés na rede. O que significa pés na rede? Prisões. Prisões que podem ser emocionais, prisões que podem ser físicas e prisões que podem ser espirituais. Pés na rede também podem significar uma incapacidade de se mover deste lugar da solidão. O salmista está descrevendo, talvez em linguagem poética, talvez em metáfora, talvez era exatamente, literalmente isso que ele estava passando, mas para ele solidão significa pés na rede, impossibilidade de se mover deste lugar de solidão. No verso 16 e 18 nós encontramos a expressão aflição. Aflição é o estado que nos acomete quando estamos extremamente preocupados com alguma coisa. Somos afligidos, assaltados emocionalmente por algo que está acontecendo dentro de nós ou mesmo ao nosso redor. No verso 17 ele traz a expressão ânsias do coração e apertos. Nós sabemos pelos estudos da psicologia que muitas vezes um estado de solidão, que pode ser decorrente de um estresse, ele é uma coisa que se manifesta também fisicamente. Há os sintomas físicos de um estado emocional. Se você perguntar para uma pessoa que está extremamente solitária ou estressada, ela vai descrever para você sintomas físicos. Se você disser assim, aonde você sente o estresse e a solidão? Talvez ela pode dizer numa dor de cabeça. Talvez ela possa dizer numa falta de ar na respiração. Talvez ela vai dizer num aceleramento das batidas do coração. Talvez ela vai dizer de uma dor no estômago ou algo que acontece em outros órgãos. Então, é a somatização do sentimento. E quando ele diz ânsias do coração e apertos, ele está descrevendo aqui todo o sintoma de alguém que está solitário e sofrendo. Solidão se enfrenta com sinceridade. É preciso sabermos, admitirmos que nós estamos sofrendo. É preciso saber descrever as coisas pelas quais estamos passando. Olhe no verso 18, ele vai dizer de dor. Essa dor também pode ser uma dor física, mas pode ser uma dor emocional. Aliás, uma é decorrente da outra, como nós já explicamos anteriormente. No verso 19, ele traz as seguintes expressões: ameaças externas. Ele fala
de inimigos que estão tentando derrubá-lo. Estes inimigos podem ser reais, podem ser inimigos imaginários, podem ser inimigos internos e podem ser inimigos externos. Nós sofremos com inimigos reais, mas também sofremos muito com inimigos imaginários. Monstros que a nossa consciência cria e que muitas vezes nos assombram, e quando nós vamos perceber, eles foram apenas fruto da nossa imaginação e não existem realmente. Mas existem os inimigos reais. Podem ser situações, podem ser pessoas, podem ser Satanás e seus anjos querendo nos roubar a paz. E ele diz mais, no verso 20, confusão. Um estado de confusão pode estar trazendo para o nosso entendimento alguém que diante de uma dificuldade, da solidão, não sabe mais o que fazer, ele está confuso. Se ele sai, se ele fica, se ele se recolhe, se ele recorre à ajuda de alguém, ele está confuso. E no verso 22 ele vai falar de angústias. A angústia é algo também que nos acomete e que pode permear todo o nosso corpo, o físico, o emocional e o espiritual. Então, como é que se enfrenta a solidão? Em primeiro lugar, esse salmo está nos ensinando que a solidão se enfrenta com a sinceridade. Eu preciso admitir as minhas dores, eu preciso admitir as minhas dificuldades, eu preciso saber descrever os meus sintomas, eu preciso dar nome àquelas coisas que estão me sucedendo. Então, se você está num estado de solidão, se você tem sofrido por estar solitário nesses dias, se você se identificou com muito desses sintomas que o salmista descreve aqui, a palavra do Senhor é para você nessa noite. Preste atenção, ligue-se no seu espírito com a palavra do Senhor, porque Deus vai falar poderosamente a sua vida e Ele vai estender a sua mão poderosa, alcançar você aí onde você está e tirar você deste estado de solidão para a alegria, para experimentar a presença poderosa do Deus vivo e verdadeiro pelo Espírito Santo da promessa. Eu creio, você precisa crer. Mas para enfrentar a solidão, você precisa primeiro admitir que ela existe. Não seja, como o pastor disse anteriormente, aquele que tem um discurso triunfalista e que não aceita certas realidades, porque muitas pessoas pensam que o sofrimento quer dizer fraqueza, falta de fé. Não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina que muitas aflições terá que passar o justo. A palavra de Deus nos ensina que no mundo nós teríamos aflições, mas a palavra também nos ensina que Deus de todas elas nos livra. E Deus é também, por Jesus, aquele que venceu o mundo. A segunda coisa que nós aprendemos desse salmo com relação à solidão é que solidão se enfrenta com fé. A palavra de Deus é completa. Ela não apenas dá o relato de alguém que está solitário, sofrendo com dores, com angústias, ela traz também uma resposta positiva para esses sintomas e nos dá o caminho para sairmos da solidão. O mesmo salmo oferece resposta para a solidão. No verso 15 ele vai dizer assim: os meus olhos estão continuamente no Senhor. Precisamos olhar para Deus. Precisamos, além de direcionar esse olhar para dentro de nós, para compreendermos as razões e a dimensão da nossa solidão, precisamos também direcionar o nosso olhar para Deus, porque nele está a resposta para o problema da solidão. Com nossos olhos em Deus, perceberemos que os olhos de Deus também estão direcionados para nós. No verso 16 ele diz: olha para mim. No verso 18 ele diz: olha para a minha aflição.
E no 19 ele diz: olha para os meus inimigos. Somente Deus pode ter esse olhar tridimensional. Este olhar que olha para nós, através de nós e ao redor de nós. Quando ele diz olha para nós, ele está direcionando o seu olhar poderoso, misericordioso, nos alcançando e nos abraçando na nossa individualidade. Quando ele olha através de nós, ele vê a nossa aflição, toda a nossa dor. Jesus Cristo já sabe de todas as nossas angústias e provações, não somente por ser Deus e por onisciência, mas também por experiência. Ele veio, se fez carne e levou na cruz do Calvário todas as nossas dores e as nossas angústias. Ele sofreu tudo aquilo que nós poderíamos sofrer enquanto humanos. Mas o olhar de Deus, além de enxergar nós e através de nós, ele enxerga também ao redor de nós. O salmista diz: olha para os meus inimigos. Somente Deus tem a capacidade de, através do seu olhar, enxergar exatamente qual é o inimigo que está se levantando contra você. Qual é o fator determinante da sua solidão? Somente Deus pode enxergar o que está acontecendo e não somente isso. Ele vai agir em seu favor. Ele vai tirar você deste sofrimento e dessa solidão. A solidão se enfrenta com fé. É preciso que você desenvolva dentro de você, com a ajuda de Deus, da palavra, da oração, da presença do Espírito Santo em você, uma fé que seja suficiente para que você tire os olhos de você mesmo, pare com essa autocomiseração e dirija o seu olhar para Deus, em quem está a resposta, porque somente Ele pode olhar para você, através de você e ao redor de você. Mas a solidão também se enfrenta com oração. Nessa troca de olhares que o salmista está propondo, nós podemos com fé pedir em oração. E olha como são bonitas as expressões da oração deste salmo. Você vê lá no verso 16, ele diz assim: tem piedade de mim. Essa expressão é importante porque coloca o ser humano na sua posição e considera Deus na posição que ele ocupa. Muitas orações são pretensiosas e tendem a inverter esta posição, esta hierarquia. Algumas pessoas, com a sua fala arrogante, quer ocupar o lugar de Deus, quer dar ordens a Deus, quer determinar aquilo que Deus deve ou não fazer. Mas a oração ensinada na palavra de Deus é aquela que coloca o homem no seu devido lugar e exalta Deus ao lugar em que ele é merecedor. Quando nós dizemos, tem piedade de mim, nós nos recolhemos à nossa humildade de servos e olhamos para o Senhor de toda a terra, aquele que ouve as nossas orações. Olha uma outra expressão muito bonita da oração do salmista, no verso 17, tira-me dos meus apertos. Esses apertos também podem significar um sintoma. Muitas pessoas, quando estão aflitas, em solidão, descrevem fisicamente um aperto no coração, um aperto na alma, e ele coloca isso diante de Deus, pedindo para que o Senhor o tire dos apertos. E ele prossegue no verso 20, guarda a minha alma, livra-me. Somente o Senhor tem o poder e a autoridade de guardar a nossa alma. O Senhor é aquele do salmista que diz, Ele guardará a nossa entrada e a nossa saída. Somente o Senhor tem poder para guardar a nossa alma de todo e qualquer inimigo que se levante tentando nos desestabilizar. Mas é preciso enfrentar a solidão com oração. É preciso colocar isso diante de Deus. E ele diz mais no verso 21, guardem-me a sinceridade
e a retidão. Muitas vezes, quando estamos num processo de solidão, nós esquecemos por alguns momentos que nós precisamos ser sinceros. Muitas vezes, nós não somos sinceros nem conosco mesmos. Nós não somos sinceros com as pessoas que estão ao nosso redor. E nós não somos sinceros com Deus. Porque muitas vezes a solidão vem embotar a compreensão daquilo que estamos sentindo e nós não somos sinceros em oração, não somos sinceros em perceber aquilo que estamos sentindo, não somos sinceros em buscar ajuda dos irmãos que podem nos ajudar. E a retidão vai falar de um comportamento ético, moral e espiritual daquele que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda do que Deus determinou para a nossa vida. Muitas vezes, em um momento de solidão, nós achamos que por estarmos sós, não precisamos respeitar as leis da moralidade, as leis de Deus, aquilo que Deus determina para nós. Mas sabe o que é mais bonito neste ponto que fala com relação à oração? É que a oração é por si só um antídoto contra a solidão. Porque oração pressupõe diálogo. E quando estamos num diálogo, existe a presença de uma outra pessoa. E essa presença dessa outra pessoa dissipa toda a solidão. Não estamos mais sozinhos. O Senhor está presente. O Senhor está conosco, ouvindo a nossa oração. Nós temos um Deus que ouve orações. A palavra de Deus diz: bendito seja Deus que não nos rejeita a oração e nem aparta de nós a sua graça. O Senhor Jesus nos garantiu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, solidão se enfrenta com oração, porque o momento da oração é o momento da presença poderosa de Deus. É o diálogo do divino com o humano, do finito com o infinito, nesta direção em que Deus nos deu. Conversamos com Deus. E quando fazemos isto, não estamos mais em solidão, não estamos mais sós. Se você está se sentindo só, se você percebe que os sintomas da solidão estão te acometendo, esse salmista está nos ensinando essas 3 lições. Solidão se enfrenta com sinceridade, quando nós admitimos que estamos com este problema. A solidão se enfrenta com fé, quando nós entendemos que a palavra de Deus tem a resposta. Mas a solidão se enfrenta também com oração, quando estabelecemos esse diálogo maravilhoso com o nosso Deus. E aí então, nós não estamos mais sós. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir para que Deus, com a sua presença poderosa, possa te abraçar nesse momento, possa colocar a sua mão poderosa sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, que o poderoso, o Altíssimo possa derramar sobre você o bálsamo da cura e que você possa ser liberto desse sentimento de solidão em nome do Senhor Jesus. Creia, a palavra de Deus diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não cessou de realizar milagres. Ele não deixou de amar a humanidade. Ele não diminuiu o seu poder e a sua autoridade. Ele ainda continua operando sinais e maravilhas no meio de todos aqueles que creem. Então, se você crê, junte-se comigo agora nesta oração, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, entramos na Tua presença, porque quando falamos com o Senhor em oração, nós não estamos mais sós. Não há solidão que resista um momento de oração. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra poderosa, que nos ensina, ó Deus, coisas importantes a respeito da solidão. Nós sabemos que nós podemos vencê-la, nós podemos vencê-la pelo poder do Espírito que habita em nós.
Obrigado porque Tu és um Deus de presença, um Deus de relacionamento, um Deus que decidiu nos tempos eternos visitar o Teu povo, visitar os Teus filhos, e estar presente juntamente conosco. Louvado seja o Teu santo nome, porque o Senhor propõe nesses dias, ainda que estejamos confinados, ainda que por razões que fogem à nossa força e à nossa vontade, necessitemos estar, ó Deus, confinados em nossas casas. Nós não estamos sós, nós não estamos em solidão, nós podemos vencer a solidão por aquele que venceu todas as coisas, Jesus Cristo, o vencedor da cruz do Calvário. Nós entregamos a nossa vida e a vida de todos aqueles que estão orando conosco neste momento, no altar do Senhor, crendo que a presença poderosa de Deus estará atuando a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Em seguida, nós teremos momentos de oração. Não desligue ainda, fique aí, que nós vamos interceder pela sua vida, em nome de Jesus.